Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre isso daqui, olha só. Geradores e subespaço gerado, tá bom? Aqui tem uma definição e nós vamos ver direitinho isso aqui. Mas antes, deixa logo aí o seu curtir. Não esquece de inscrever-se no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas. Tenha certeza que as minhas videoaulas vão ajudar você durante toda a sua graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos rumo aos 90 mil inscritos. Então, vamos aqui agora para poder ver isso daqui. Ó. Vamos começar aqui com um espaço vetorial V. Nós já definimos, né, em aulas passadas o que é espaço vetorial. E nós temos aqui vetores nesse espaço vetorial. Então, V1, V2, V3, V4, reticências, Vn. Beleza. O conjunto W, formado por todas as combinações lineares destes vetores, é um subespaço vetorial de V. Vamos lá. Nós já vimos em aulas passadas o que é uma combinação linear, tá? Que é basicamente você fazer o seguinte, você pega um escalar, por exemplo, A1 multiplica por V1. Depois você soma com um outro escalar, digamos A2 multiplicado por V2. Depois um outro escalar, A3 multiplicado por V3 e assim sucessivamente até chegar num certo AN... Opa, esqueci de botar as reticências, né? Assim sucessivamente até chegar num ANVN, tá? E aí, quando você faz isso, você tem o que a gente chama de uma combinação linear dos vetores V1, V2, V3, reticências até Vn. Então, você pega o conjunto formado por todas as possíveis combinações lineares. Isso vai formar um conjunto W, que nós vamos ter que é um subespaço vetorial de V. A gente vai ter que justificar isso aqui, que ele é um subespaço vetorial de V. A gente vai fazer isso, porque a gente tem que lembrar que para ser subespaço vetorial tem que ter três propriedades, né? Nesse conjunto, você tem que ter o elemento neutro daquela operação de soma do espaço vetorial que você estiver trabalhando, o nosso famoso zero barra. Nesse conjunto ele tem que ter, dois elementos desse conjunto somados, esses dois elementos tem que estar lá dentro também, esse elemento que é o resultado da soma dos dois elementos dele. E tem que ter também o seguinte, um escalar multiplicado por um elemento desse conjunto tem que estar lá dentro também. São as definições aqui do que é o subespaço vetorial, né? Então, enfim, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos chamar isso daqui, olha só, V1, V2, reticências, Vn. E aqui é importante você notar que eu escrevi com cochetes, isso é muito importante. Então, vamos chamar isso aqui, ó, cochetes, V1, V2, reticências, Vn. Isso vai ser chamado de gerador de W, tá? E a gente também pode dizer que W é gerado por esse conjunto aqui, ó, V1, V2, reticências, Vn. E aqui perceba que eu usei, ó, chaves, tá vendo? Quando eu boto a chave simples assim, eu tô falando de um conjunto. Quando eu coloco esse cochete aqui, ó, eu estou falando de gerador, tá? E lembrando, o gerador é o quê, né? O conjunto formado por todas as combinações lineares de um dado conjunto de vetores. Então aqui, ó, a gente pode escrever formalmente o que está escrito aqui. Então isso aqui, tudo que a gente escreveu aqui em cima, a gente pode resumir aqui, ó. W, ele vai ser isso daqui, ó, gerado por, né, V1, V2, Vn, né, ou seja, V1, V2, Vn, isso aqui é o gerador, tá aqui com chaves, tá vendo? Desculpa, com colchetes. O que é isso aqui? Vai ser esse conjunto, ó, um vetor pertencente ao espaço vetorial, de tal maneira que esse vetor, ele é uma combinação linear, tá certo? De elementos aqui desse nosso conjunto aqui, ó, ou seja, de V1, V2 até Vn, beleza? Você vai mudando os seus AIs aqui, vai mudando os valores, você vai ter outro vetor. Então, você escolhe aí um valor para 1, para 2, para 3, reticências a n. Você vai ter um vetor. Agora, escolhe outros valores para 1, a 2, a 3, reticências a n. Você vai ter outro vetor. E assim vai. Então, você forma aqui um conjunto que vai ser, na verdade, infinito, né? Porque você pode ter infinitos valores aqui para esses AIs. Eles são números reais quaisquer. Então, você vai formar infinitos vetores aqui. Aí, o conjunto formado por todos esses infinitos vetores é o que a gente vai chamar de do espaço gerado por esses vetores. Bom, mas vamos justificar que esse conjunto aqui de fato dá um subespaço vetorial, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos lá, vamos aplicar aqui a definição, né? Primeira coisa é saber se o nosso, para saber se é subespaço, né? Se o nosso zero barra pertence ao conjunto que você está trabalhando, né? Vamos lá. O zero barra aqui, lembrando, é o vetor nulo, né? É o elemento neutro da operação de soma daquele espaço vetorial que você estiver trabalhando, né? Então vamos lá. Bom, desse conjunto aqui, será que eu consigo o zero barra? Veja que eu consigo. Basta fazer o seguinte, eu faço o zero barra e escolho cada AI desse aqui, cada número AI desse aqui como sendo zero. Então vai ser 0, V1 mais 0, V2
mais 0, V3, mais 0, V4, mais 0, V5, e assim vai até 0, Vn. Isso aqui, obviamente, quando você multiplicar o número 0 por um vetor V1, você vai dar o quê quando você fizer isso? Vai dar o vetor nulo, né? Que é o 0 barra. Cuidado para não confundir 0 barra, que é o elemento neutro da operação de soma que você estiver trabalhando no seu subespaço fatorial, nosso vetor nulo aqui, com 0, o número 0, tá? Cuidado para não confundir. Por isso que eu gosto de colocar uma barra em cima para poder lembrar disso sempre. Então, isso aqui daria 0 barra, isso aqui daria 0 barra. Cada um dos termos aqui vai dar 0 barra, o último também vai dar 0 barra. E se eu estou somando isso aqui tudo, né? Estou somando vários e vários vetores nulos, o resultado dá o vetor nulo. Então, de fato, o nosso 0 barra pertence a esse conjunto aqui, certo? Ok, já foi a primeira característica aqui, a primeira propriedade para ser um subespaço fatorial. Vamos para a segunda, que é a seguinte. Se você me der dois vetores, digamos, vou dar um vetor V e vão dar um vetor U, tá? Ou então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um vetor U1, né? E um vetor U2 pertencentes a esse W. Se isso aqui acontece, a gente tem que ter o seguinte, a soma de U1 com U2 também tem que pertencer a W, certo? Isso aqui é o que a gente chama de fechado em relação à soma, né? Vamos ver se isso acontece aqui para esse conjunto. Vamos lá. Bom, se esse U1 ele pertence a esse W, que é esse conjunto aqui, então tem que ter números A1, A2, reticências a N, né, escalares, que dá para escrever como combinação linear daqueles vetores, né, o nosso U1. Ou seja, nós vamos ter um certo A1, V1, mais um certo A2, V2, mais um certo A3, V3, A4, V4, até chegar em AN, Vn, certo? Porque o nosso U1 pertence a W. O nosso U2 também pertence, então vão ter outros números, outros escalares, né? Que você pode multiplicar pelos vetores e dar o U2. Eu não vou usar o A de novo, porque se eu usar o A de novo, vai confundir com os A's que estão aqui, né? Como são escalares, vamos botar outro nome, vou botar B1. Então, B1, V1 mais B2, V2 mais reticências, até chegar num BN, Vn, tá? Então, esse A1, esse B1, B2, B3, B4, reticências, Bn são escalares, números reais, tá? E aí vão ser diferentes desses A1, A2, A3, reticências a N, são outros números reais. Mas isso aqui eu posso fazer porque esses dois elementos estão aqui em W, né? Beleza, agora vamos calcular a soma deles, para ver o que acontece, né? Quando você fizer a soma desses dois caras aqui, né? Quando eu fizer U1 mais U2, o que vai acontecer? Você vai poder colocar em fator comum o V1 e vai somar esse A1 com esse B1, né? E aí você vai ficar assim, ó, V1. A mesma coisa aqui nesse termo, né? Nós vamos botar em evidência aqui, digamos, o V2, vai poder somar A2 com B2. Aqui a gente está tudo utilizando propriedades de espaço vetorial, né? Propriedades que existem no espaço vetorial, né? No caso aqui, a distributiva em relação à soma de escalares, né? Ó, V2, tá vendo? Então, botei em evidência, e assim você vai fazer isso com cada um dos termos, até chegar no nosso AN mais BN, Vn. Bom, vamos lá. Lembra que A1 é um número real, B1 é um número real. Então, isso daqui, ó, o que é? É um número real, certo? Essa soma aqui, né? Aqui é aquela velha história que eu gosto de falar, né? Veja que esse número, esse símbolo aqui de soma é diferente desse símbolo de soma aqui. Porque esse símbolo de soma é a soma de números reais, que a gente já está acostumado desde que a gente está na educação básica. Já esse símbolo de soma aqui é para somar vetores, né? Porque isso aqui tudo dá um vetor, isso aqui tudo dá um vetor. Então são coisas diferentes, mas a gente acaba usando o mesmo símbolo para poder facilitar. Mas enfim, o importante que é, se eu somo dois números reais, eu tenho um número real. A mesma coisa aqui, eu vou somar um número real A2 com o número real B2, eu vou ter um outro número real, certo? E assim sucessivamente até chegar no AN mais BN, que também vai ser um número real. Ou seja, a gente pode dizer que o nosso U1 mais U2 é um certo número real, que eu vou chamar de C, C1, V1, tá? Só para não confundir, porque eu já usei A e já usei B. Esse A2 mais B2 vai ser um certo número real C2, né? V2. Assim, eu posso ir concluindo aqui sucessivamente, até chegar num certo CN, VN. Conclusão, a gente pode escrever o nosso U1 mais U2 como uma combinação linear dos elementos V1, V2, reticências Vn. Ou seja, esse U1 mais U2, ele pertence então a W, pela maneira como foi definido W, né? Como é que é definido W? É qualquer combinação linear dos vetores que você estiver trabalhando, não é? Então isso aqui é uma combinação linear. Portanto, a gente vai poder ter aqui, ó, deixa eu botar um pouquinho mais para cima, tá? Que o nosso U1 mais U2, ele vai pertencer a W. Então já foi a segunda característica para poder, segunda propriedade para você poder dizer que é um subespaço fatorial. Conferiu.
Falta só mais a última. Se você fizer essa última e realmente funcionar, então é um subespaço vetorial, né? Que é qual? Você me dá um certo escalar, digamos alfa, pertencente aqui ao corpo que você estiver trabalhando, né? Nesse caso aqui o R, né? Ó, bota aqui, ó, um escalar alfa, e você me dá um vetor aqui que seja lá do seu W. O que tem que acontecer? O seu alfa V, ou seja, o produto por escalar, né, do alfa por V, tem que pertencer a W também. Aqui é aquela propriedade que a gente chama de fechada em relação ao produto por escalar, né? Vamos lá. Eu tenho um certo vetor que pertence a esse W. Então, ele tem que ser combinação linear dos vetores V1 até Vn, né? Porque é a maneira como foi definido esse conjunto W. Então, A1 mais... Opa! A1 aqui, gente. A1 V1, depois mais A2 V2, mais A3 V3, A4 V4, e assim sucessivamente até a N Vn. Beleza. Agora o que acontece? Vamos fazer alfa V. Quando você for fazer alfa V, então vai aparecer alfa que multiplica A1 V1 mais A2 V2 mais reticências até você chegar no AN Vn. Ok? O que você pode fazer aqui? Distributiva, né? A gente sabe que num espaço vetorial vale distributiva. Então, esse alfa você pode multiplicar por cada um dos termos e vai ficar assim, ó, alfa A1 V1, depois mais alfa A2 V2. Depois seria alfa A3 V3 e assim sucessivamente até chegar em alfa AN Vn. Agora o que você tem aqui, ó? Alfa é um número real, né? O escalar que você estiver trabalhando, né? E A1 é outro número real, ou o escalar que você estiver trabalhando. Multiplicou esses dois escalares, o resultado também dá um escalar. Nesse caso aqui, o resultado vai dar um número real. Essa partezinha aqui, tá? Ó. A mesma coisa aqui, ó. Essa partezinha aqui também vai dar um número real. Assim você vai sucessivamente até chegar nessa partezinha aqui que também dá um número real, certo? Ou seja, o nosso alfa V foi um certo número real, que eu vou chamar aqui de B, tá? Um certo número real B1 vezes V1, mais um certo número real B2 vezes V2, mais um certo número real B3 vezes V3, e assim sucessivamente até chegar num certo número real Bn vezes Vn. Então, o nosso alfa n foi escrito como combinação linear dos vetores V1, V2, reticências até Vn. Logo, pela definição do conjunto W, nós temos que esse alfa V pertence então ao seu W. Fechamos então com isso a nossa justificativa que de fato aquele conjunto W, formado por todas as combinações lineares possíveis dos vetores que foram dados, ele é um subespaço vetorial, né? Porque atendeu às três propriedades. Ele teve fechado em relação ao produto por escalar, fechado em relação à soma e o elemento neutro, né? O nosso vetor nulo, pertence lá àquele conjunto. Ok, então agora nós já definimos, né, o que é gerador, o que é espaço gerado. Nós vimos que dá um subespaço vetorial, fizemos aqui essa parte teórica. Vamos agora fazer um exercício, tá? Então o exercício que eu vou fazer é esse daqui, ó. Vamos lá, olha só. Exercício aqui, ó. Determine um gerador para esse conjunto aqui, ó. W que é x, y, z, pertencente a R3, tal que esse x menos y mais 2z é igual a zero. Belezinha, então eu quero um gerador para isso. Vamos lá. A gente já viu em aulas passadas, na verdade, né, que esse tipo W aqui de conjunto, né, ele forma um subespaço vetorial de R3, o nosso espaço vetorial V que a gente está trabalhando aqui é o R3, né, ó, tá escrito aqui, e é um plano, né, falando lá na geometria analítica, né, esse aqui seria um plano. E a gente já sabe também que quem é o zero barra aqui desse espaço vetorial que você está trabalhando? É o 0, 0, 0, né? Então, quando eu escrever 0 barra, a gente lembra que é o 0, 0, 0. Então, vamos lá. Eu quero encontrar um gerador. Então, eu quero encontrar um conjunto de vetores que qualquer combinação linear deles dá todos os elementos aqui, né? Fazendo todas as combinações lineares desses vetores, me dá os elementos do conjunto W. E eu sei que os elementos do conjunto W, eles têm esse formato aqui, ó, x, y, z. Bom, pergunta. Se eu quiser achar um elemento do conjunto W, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estipular valores para duas dessas variáveis e achar a terceira, certo? Então, por exemplo, né, só para poder entender o que eu vou fazer aqui. Digamos que eu queria achar um valor específico para W aqui. A gente pode dizer, por exemplo, que y é igual a 1 e que z é igual a 1, tá? Eu escolhi 1 porque é fácil fazer as contas aqui, né? E aí eu vou achar o x. Eu vou ter x menos 1 mais 2 vezes o nosso z, que vai ser 1, tem que ser igual a 0. Então, nosso x vai ser igual a... Esse menos 1 passa para cá, mais 1, né? Então, não precisa nem botar esse 1 aqui. 2 vezes 1 dá 2, passa para lá, então, menos 2. E eu vou ter x igual a menos 1. Então, o que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui menos 1
1 e 1 é um elemento desse nosso W aqui, certo? Porque eu escolhi valores para Y, valores para Z, né? Ó, valores para Y, valores para Z, achei o de X. Então, esse carinha aqui dá pra gente um elemento de W. Fazendo isso de maneira geral, né? Vamos imaginar o seguinte, eu vou apagar aqui agora. Vamos pegar um certo Y como sendo um número M, tá? E o Z como sendo um número N de navio, certo? Então, tem um M de Maria, N de navio, tá? Podiam ser outras coisas aqui, tá? Eu escolhi M de Maria, N de navio. E aí nós vamos achar o nosso X associado, né? Então vai ser o seguinte, ó. X menos M de Maria mais 2 vezes N de navio dá 0. Beleza, eu substituí aqui, né? Então nosso X vai ser igual a, passa para cá, M. Esse 2N passa para lá, menos 2N. Então nosso X é isso. Ok, então como é que a gente mostra os elementos do conjunto W? Vai ser o seguinte, ó, X vai ser M menos 2N, né, ou seja, M de Maria menos 2 vezes N de navio. O Y é M de Maria e o Z é N de navio. E esse M e esse M aqui e esse N são números reais, tá? Então isso aqui, ó, te dá um vetor V, digamos assim, pertencente a W, ó. Ou seja, esse V aqui ele vai pertencer a W. Esse V aqui, ó, ele vai pertencer a W, tá? Do jeito que você escreveu aqui. Porque você estipulou valores reais para Y para Z, achou o de X, e aí todos vão estar aqui. O que isso ajuda a gente para achar um gerador? Ajuda da seguinte maneira, ó. Vamos pegar esse carinha, olha que interessante, ó. Eu tenho M menos 2 vezes N, M e N, certo? Olha que coisa. Vamos tentar escrever isso aqui de tal maneira que você tenha M multiplicado por um vetor, certo? Mais N de navio multiplicado por outro vetor. Será que a gente consegue fazer isso? Vamos ver que a gente consegue. Nesse caso aqui, como aparece somente M aqui, ó, é como se fosse 1 vezes M, vamos botar 1 aqui. Agora aqui aparece M, de novo, é como se fosse 1 vezes M, vou botar 1 aqui. E nessa parte aqui, que é o Z, não aparece o M, então vamos botar um 0, ó. Beleza, agora vamos para o N. Na primeira parte aparece menos 2 vezes N, vamos botar menos 2 vezes aqui. Aqui nessa parte não aparece o N, então vamos botar o 0 aqui. E aqui nessa parte aparece o N multiplicado por 1, né? Então vamos botar 1. Olha que interessante. Faz o processo contrário agora. Se você faz M vezes esse vetor, 1, 1, 0, daria o quê? Daria M, M, 0. Se você faz agora N vezes esse vetor, te daria o quê? Menos 2N, 0 e N. Quando você somar os dois, dá justamente isso, ó. M mais 2N vai aparecer aqui na primeira coordenada. Depois M mais 0 vai ficar só M, aí vai aparecer aqui na segunda coordenada. Depois 0 mais N vai ficar só N e vai aparecer aqui na terceira coordenada. Então sim, você pode dizer que qualquer ponto, ou melhor, qualquer vetor do seu conjunto W, que você já viu que ele vai ter esse formato, ele pode ser escrito como sendo isso daqui, ó. M vezes 1, 1, 0, mais N vezes menos 2, 0, 1, onde, obviamente, né, esse seu M e esse seu N são números reais. Conclusão, você está dizendo que esse seu vetor V, ó, vamos botar aqui ó, o vetor V, é uma combinação linear desses dois. Ou seja, o seu W ele é gerado, né, pelo conjunto formado aqui pelo 1, 1, 0 e pelo menos 2, 0, 1. Então você pode dizer que isso aqui ó, é um gerador de W, que é o que ele queria, tá? Então você achou aqui ó, um gerador de W. Essa resposta é a única? Não. Essa não é a única resposta, tá? Por quê? Porque você poderia ter quebrado isso aqui em mais vetores, tá? Olha só, mas aqui já serve, tá? Eu só estou falando que a resposta não é única, porque se você achar a outra, você não fica aí perdido. Quer ver, ó? Por exemplo, ó, a gente poderia aqui, na hora que estivesse quebrando isso aqui, a gente poderia ter feito assim, ó. M multiplicado por 1, 1, 0, né? Só que aqui a gente poderia ter feito assim, por exemplo, ó. N multiplicado por menos 1, 0, 0, por exemplo. E aqui vamos botar N multiplicado também por menos 1, aí vou botar 0 e 1, certo? Olha o que acontece. Se isso aqui também não daria para gerar, ó, 1, 1, 0, depois menos 1, 0, 0, depois menos 1, 0, 1. Professor, por que isso aqui também é a resposta? Porque se você multiplicar aqui, ó, M por isso, né? Depois você multiplicar N por isso daqui, e multiplicar N por isso aqui, e somar tudo, volta a ser isso. Porque aqui seria, ó, vamos botar, ó, M, né? M0, aqui ficaria
o que ficaria aqui, ó? Ficaria menos n, n de navio, ó, menos n, 0, 0. Aqui ficaria o que, né? Menos n, 0 e n, tá? Quando você somasse tudo, ia aparecer m mais menos n mais menos n. Esse menos n com esse menos n viraria o menos 2n que você precisa. E aí, mais o m, ficaria a primeira coordenada. Depois, m mais 0, vai dar um m. Depois, 0 mais n, vai dar um n, tá vendo? Então, você tem essas outras respostas possíveis, tá? Vou apagar isso aqui, que foi só uma curiosidade. Mas o importante é, uma resposta já pode ser essa, que é a mais fácil para a gente obter, né? A gente só arruma isso aqui direitinho, né? Atribui, então, digamos assim, escalares para x e y, para y e z. Podia ser também para x e y, ou podia ser para x e z, tá? Não importa. Aí você acharia outro valor aqui, né? Mas o importante é, escolha duas e atribua a escalares e acha o terceiro. Depois você arruma para você descobrir uma combinação aqui de vetores que dá aquele vetor general. E aí você vai ter que esse carinha aqui é um gerador do W. Então tá feito aqui esse exercício, beleza? Se você ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. É uma coisa que a pessoa, para poder pegar assim de início, demora um pouquinho, mas logo logo você vai estar ok. E para você treinar, é interessante você fazer um exercício aqui agora, que eu vou deixar para você, ó, que é esse exercício aqui, ó. Vamos lá, ó. Opa, pera lá, desculpa. Esse carinha aqui, ó. Tá aqui. Faz esse exercício, tá? Ele é análogo ao que a gente acabou de fazer. Mudei só um pouquinho aqui. Se você ficar com dúvida na descrição, eu vou deixar a resposta. E também pergunta na seção de comentários, se você não conseguir fazer, tá bom? Não esquece aí de deixar o seu curtir. E se você chegou até aqui e não está inscrito ainda, inscreve-se. As minhas videoaulas vão te ajudar durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso, tá bom? Vejo você então nas próximas videoaulas aqui desse curso de Álgebra Linear. Até mais e tchau!